Olá, nós somos o grupo G5, Exercício Físico e Diabetes Mellitus, explorando efeitos e complicações. O diabetes mellitus consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente na deficiência na produção de insulina ou na sua ação ou em ambos os mecanismos, acarretando complicações em longo prazo. A classificação do DM baseia-se em sua etiologia, sendo a maioria dos casos divididos em duas categorias, DM tipo 1 e tipo 2. Em 2015, a FIB estimou 415 milhões de casos de diabetes entre adultos de 20 a 79 anos em 220 países. A DM e suas complicações constituem os principais motivos de mortalidade precoce na maioria dos países. A doença é responsável por 14,5% da mortalidade mundial em adultos. Existem evidências de que o exercício físico tem uma função extremamente relevante no controle do DM, sendo responsável pela melhora dos indicadores laboratoriais dessa condição, bem como os sintomas e o bem-estar do indivíduo. O objetivo do trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre a afetividade do exercício físico em controle glicêmico de indivíduos com DM. Bom, dando continuidade, vou falar um pouco sobre a metodologia. A fim de identificar os conteúdos literários a respeito do assunto abordado, conduziu-se uma busca sistemática de artigos nas bases de dados do PubMed e Lilex. O campo de busca formulado foi diabetes mellitus. O resultado, inicialmente, em 6.729 artigos na base Medlin e PubMed e 13.967 na base Lilex. A partir desses resultados, foram aplicados filtros de modo a selecionar apenas publicações de texto completos, sendo eles o guidelines ou revisões, escrito em língua inglesa ou língua portuguesa, considerando participantes humanos adultos. O período exigido foi a partir de 2016 até o momento da busca, que foi em maio de 2018. Os artigos que não foram coerentes com essas características, eles foram excluídos, de forma que foram incluídos 28 artigos provenientes da base Medlin e PubMed e um da base Lilex. A análise dos artigos resultantes da busca realizada foram incluídos 28 artigos provenientes da base Medlin e PubMed e um da base Lilex. A análise dos artigos resultantes da busca realizada nas bases de dados foi realizada por 2 autores, ambos com resultados bem parecidos, resultados coincidentes. Foram selecionados por critério de relevância 6 artigos da base Medlin, PubMed e um artigo da base Lilex. Buscando relacionar atividade física e diabetes mellitus, foram realizadas revisões sistemáticas e das quais 3 eram direcionadas para o público com diabetes mellitus tipo 2. Foram desenvolvidas 46 técnicas diferentes, entre elas motivação, instrução, para que houvesse 0,3% redução da hemoglobina glicada, tá bom? Além disso, também mostrou que intervenções do profissional de educação física, que é uma atividade física assistida, supervisionada, acompanhamento de nutricionista, intervenção na dieta, também mostrou uma redução de 0,3% para pacientes que estavam maior do que 8% no nível glicêmico, tá? Foram utilizadas também terapia comportamental, motivação, conscientização da doença e outras formas de orientação. Para pacientes da diabetes tipo 1, foi diagnosticado que a melhora do nível glicêmico está atrelado à prática de atividade física e o controle de índice de massa corporal, tá? Isso é associado ao estilo de vida ativo, à mudança do cardápio, melhores hábitos alimentares e também uma orientação à família toda.
Também foi realizado um estudo com pacientes da população sul-asiática com diabetes mellitus tipo 2, tá? Nessa população, o nível glicêmico melhorou diante de 4 semanas ou mais da prática de atividade física, e também teve melhora da glicemia em jejum, bem como da glicemia pós-prandial, após 3 tipos de exercícios físicos que foram propostos nessa revisão sistemática. Também houve uma revisão sistemática com pacientes que estavam em situação de sobrepeso e diabetes mellitus tipo 2, né? Foi desenvolvido um modelo linear, no qual, para cada 1 quilo de perdido, é reduzido também o nível glicêmico em 0,1%. Para pacientes do diabetes mellitus tipo 2, né, outro estudo ele mostrou que um período de 4 semanas ou mais é eficaz, levando em consideração a atividade física, de resistência e aeróbica para redução de tecido adiposo visceral. Os fatores limitantes desses estudos foram a especificidade do público, que era sempre um público muito específico, então isso não abarcava a população mundial, e também a abordagem dos tipos de diabetes eram feitas de maneira separada, então isso teve que ter uma busca maior de conteúdo para isso. Então, nós como profissionais de educação física compreendemos a importância que existe em realizar atividades físicas, né? Já visto que a gente entende que para a realização de uma atividade física nós necessitamos utilizarmos energia, e nós utilizamos glicose, moléculas de glicose como fontes de energia. E ao utilizarmos essas glicoses, nós acabamos por tirarmos ela da nossa corrente sanguínea, o excesso da nossa corrente sanguínea. O excesso dessas moléculas na nossa corrente sanguínea acaba por ocasionar diversos problemas, inclusive um deles é a diabetes mellitus. E outra vantagem em realizar a atividade física é porque ela acaba ajudando no nosso perfil lipídico, porque ajuda na promoção, na produção do HDL, que seria o colesterol bom, e na diminuição da produção do LDL, que seria o colesterol ruim. Então, partindo desse princípio, nós entendemos que a realização de atividade física é imprescindível para a nossa qualidade de vida. Então, é basicamente isso. Quanto mais atividade física, menor o risco em adquirirmos algumas comorbidades, algumas patologias. E para entendermos, para compreendermos, para sabermos qual o nível de glicose no nosso sangue, alguns exames são realizados. E um deles é a própria hemoglobina glicada, que esse exame ele acaba por ser feito para saber a quantidade de glicose que existe, que tem nos últimos 120 dias na corrente sanguínea. Então, nos eritrócitos, que no caso, 120 dias é o prazo de vida de um eritrócito. Normalmente ele tem 120 dias de vida. E nesse período, no caso, ele faz esse cálculo para saber quanto de glicose existe na nossa corrente sanguínea. E nós compreendemos que quanto mais glicose houver na nossa corrente sanguínea, mais próximo, ou então mais suscetíveis a diabetes mellitus estaremos. Ou até mesmo um diagnóstico pode ser tirado por esse exame. E compreendendo isso, nós passamos a entender que é necessário que haja exercícios físicos. Caso você esteja falando para um paciente, para um cliente que tem essa diabetes mellitus, nós necessitamos entender que precisamos passar exercícios que utilizem grandes grupos musculares, onde exercício tipo caminhadas, corridas, ciclismo, natação, esse tipo de exercício, porque acaba por facilitar, né, nessa diminuição do nível de glicose na nossa corrente sanguínea. Então, concluímos neste artigo, né, que fala sobre a diabetes mellitus, que de uma forma geral, né, os resultados encontrados neste artigo vai ao encontro do que já é esperado, né, aos pacientes diabéticos, que a se submeterem a exercício físico, a dietas, a orientações e um estilo de vida. Então, todos esses fatores farão grande diferença na vida dessas pessoas, né? É comprovado cientificamente que a atividade física ela faz bem a qualquer indivíduo, e aos pacientes com diabetes mellitus ela atua no controle glicêmico, um bem-estar físico e mental, um estilo de vida mais saudável, né? Então, com a dieta e um estilo de vida, esse paciente consegue viver bem melhor, né? Com essa doença. Então, foi identificado nesse artigo que de uma melhor abordagem ao paciente portador de DM, que é diabetes mellitus, seria em que este é abordado de uma forma integral, na qual suas peculiaridades, seus fatores de riscos,
seus fatores socioambientais, são colocados à prova. Então, esses fatores eles influenciam muito nesse quadro desse paciente, né? Então, concluímos que a atividade física, ela é importante para qualquer pessoa e para as pessoas com diabetes mellitus, ela tem uma grande importância, né? Porque ela é essencial na saúde, ela é essencial na prevenção, no controle de doenças. Então, ela promove mellitus, ela tem uma grande importância, né? Porque ela é essencial na saúde, ela é essencial na prevenção, no controle de doenças. Então, ela promove muitos benefícios à pessoa. Então, as pessoas com diabetes mellitus têm que se adequar a uma atividade física, ter um estilo de vida,